E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Isso aí, pessoal. Bom, mais um episódio aí nessa jornada das eleições de 2022, né? Mais um episódio importante. A gente trouxe muita gente bacana aqui. E hoje a gente vai receber aqui também candidato a deputado, Vinícius de Rezende. Uma salva de palmas para ele. Cara, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente, tá? E espero que a gente consiga trocar uma ideia bacana aqui. Com certeza, é uma alegria, né? E eu agradeço imensamente essa oportunidade e estamos aí para tentar responder todas as perguntas. Para mim é com muita satisfação que venho aqui para poder participar, né, desse podcast que já é sucesso aqui, né? Não só na nossa cidade, mas a nível mundial, né? Que as redes de computadores realmente dá essa amplitude. Então, pessoal, a gente tem trazido é certo? Trazido, né? Vários candidatos aqui, né, para apresentar a vocês da nossa forma, para o nosso público, com as nossas dúvidas, né, para que vocês saibam em quem votar e tenham opções aí para vocês votarem e conhecer o candidato numa conversa que dá para ser o mais natural possível, né? Verdade. É o que a gente tenta fazer, o que dá para conversar com câmera ligada. Antes de a gente continuar, nossos patrocinadores aqui, Marquinhos, você fez 18 agora. Quem que eu vou procurar amanhã de manhã? Você procurou hoje cedo. Autoescola Shekinah. Autoescola Shekinah para você que vai tirar a carteira. Cara, vai tirar a carteira, é a Autoescola Shekinah, não tem erro. Inclusive, hoje eu fui na área de exames. Cara, é muito diferente, muito diferente. Eu achei muito... Etapa, né? Muito legal. Pois é, eu tô na 10ª aula e tem até, inclusive, tá sendo tudo gravado, tá? No canal. São 20 aulas? Eu acho... Obrigatório são 15. Mas eu devo fazer umas 30. Vamos ver como eu vou precisar de fazer. Vai tirar a carteira, Autoescola Shekinah, fortalece o Minuto Jovem aqui, acredita no nosso projeto. E é só entrar em contato com eles que eles têm a solução para tudo aí para você tirar sua carteira da melhor forma possível. Tá com dificuldade na aula de legislação? Vai procurar o site autoescolaonline.net. Autoescolaonline.net é patrocinador aqui do Minuto Jovem, juntamente com a Leg Trânsito, né, que é um grupo. E o que é a Autoescola Online? Você conhece, Vinícius? Sim. Aí, bacana demais. Pois é, a Autoescola Online, ela é a maior editora, a maior criadora de conteúdo de trânsitos do Brasil. E eles compactaram ali o curso de legislação para você conseguir passar sem ter problema, né? Com várias pegadinhas do Detran, para você ter aquela facilidade na hora de fazer a prova. Né? Com certeza. E o bacana é que o preço do curso é menor do que a taxa de uma reprovação, cara. Isso é sensacional. Então o que faz? Se inscreve na Autoescola Shekinah e já vai para a Autoescola Online, que são agregadoras, trabalham juntos, não são concorrentes. São parceiros, isso aí, são parceiros, né? A Autoescola Online não é uma autoescola, ela é uma editora de conteúdo de trânsito. O link tá aqui na descrição, só vocês entrarem aí. Pra fechar, Tinalto Tintas, cadê a canequinha? Marquinhos, você que tá com ela hoje. Aí, ó. Tinalto, te conhece a Tinalto, Vinícius? Tá vendo? O Xará lá é meu amigo, o pessoal. Vinícius Visa, é verdade. Ciclista junto comigo. É verdade. Difícil trazer ele aqui, tá? Nossa última aventura foi de Manhuaçu para Guarapari. Nossa. Por montanhas. Você estava presente? Sim. Nossa, foi bacana. Foi muito legal. Ele ia vir para falar do pedal, você lembra? Parceirão. Que massa, cara. A Tinalto Tintas ela é uma empresa muito família, né? Tem ali a galera que te atende com a qualidade. Todo mundo. Milton já veio aqui, pode clicar aqui muito na descrição bacana. que tem. Já assisti. O Milton é um cara bacana. Então, se você quer qualquer coisa em soluções de tintas, é a Tinalto Tintas, não tem erro. Eles que proporcionam o nosso cenário ser do jeito que é bacana. Inclusive, você gostou do nosso cenário? O que você achou? Sim, eu elogiei já no início. Chegou elogiando. Estou fantasiado, porque a gente não conhece, né? Como eu disse, é o terceiro podcast que eu fui na minha vida e todos aconteceram aqui há menos de 10 dias. É bacana. Muito legal, a experiência é muito importante. Qualquer coisa relacionada a tintas, @Tinalto Tintas Oficial no Instagram e partiu pro nosso papo. Vambora, mano. Vinícius, cara, quem é o Vinícius, cara? Como que você entrou na política? Como é que funciona isso aí? Olha, a nossa trajetória, muitos já conhecem, né? Mas é sempre oportuno a gente trazer um pouco. E o Minuto Jovem aqui, além de toda essa jovialidade de vocês, né, extremamente importante essa participação cada vez mais da juventude, enfim, nos mais diversos assuntos, né? E eu, como um candidato a deputado estadual mais jovem que Manhuaçu tem, e talvez mais jovem de muitos que estão aí concorrendo, a minha vida é igual a de qualquer um de vocês, né? Comecei muito cedo, né? Com o pé no chão,
mas sonhando, né, com olhares para a estrela. Moro aqui em Manhuaçu desde os meus 3 anos de idade. Estudei no Colégio Tiradentes até a 7ª série. Depois eu fiz a 7ª e a 8ª na Maria de Luca. E já fui estudar fora, fui para uma escola agrotécnica, morar num colégio interno e fiquei 3 anos estudando em Barbacena. Nossa. Posteriormente fui para Belo Horizonte para fazer cursinho e trabalhar. E lá consegui um emprego, trabalhei na viação, né, na antiga Varig, no aeroporto de Confins e no aeroporto internacional Tancredo Neves. Oportunidade que tive de passar no vestibular no Rio de Janeiro, na Universidade Católica. E para lá eu fui e me graduei em Direito no Rio de Janeiro, retornando, né, para as minhas origens aqui. E desde 2004... tem um escritório de advocacia no mesmo endereço, no centro da cidade, no prédio da rádio, onde eu já tive a oportunidade de lidar com milhares de clientes. Tive a oportunidade de me aproximar de muitos deles e vivenciar, enfim, os problemas, as necessidades, né? Nesse período também eu me casei, né? Tenho 2 lindos filhos, né? Minha mãe já é falecida, minha mãe foi professora na Maria de Luca durante muitos anos. Meu pai é produtor rural e formado em Direito também. Então, direito mora na zona rural de Manhuaçu. E a nossa trajetória é aquela que muitos já conhecem, que a nossa rede social também mostra. Né? Já fui candidato em outras vezes. Inclusive, a gente até depois quer falar sobre isso também. Fui candidato outras vezes, né? Em uma campanha totalmente diferente. Eu recém-formado, cheguei aqui em Manhuaçu, disputei uma eleição, né, muito complicada, e para mim foi uma grande surpresa. Tivemos uma votação satisfatória, né, dentro de um contexto, mas longe de uma eleição. Mas eu acredito na mudança, né, eu não pactuo com certas políticas, né? O sistema ele precisa mudar, precisa dar espaço para a nova geração. E aqui Concordo. O seu programa é extremamente importante porque, principalmente, vocês lidam com muitos jovens e eu gostaria imensamente que a juventude participasse cada vez mais. Né? E esse sonho que eu vivenciei, eu acho que muitos podem ter essa experiência. Então, a minha formação, né, eu fiz técnica agrícola, depois eu fiz Direito, cheguei a cursar o curso de piloto, me pós-graduei em gestão, e tem uma empresa de eventos, que é a The Resende Produções. Eu paralisei ela já há alguns anos, mas já trouxe aqui para Manhuaçu vários eventos de várias proporções. Sempre apoiei os talentos regionais. E o último show que eu trouxe, eu gosto de falar isso com muita humildade, foi o show do Gustavo Lima no aniversário da cidade, no governo do Nailton, numa quinta-feira, onde ele optou em não fazer nenhum tipo de evento. Nós trouxemos, em parceria com o empresário de São Paulo, o show do Gustavo Lima no Parque de Exposição, antigo Parque de Exposição aqui de Manhuaçu. Sou produtor rural também, né? Então, assim, a nossa vida é muito aberta a todos, né? A gente, infelizmente, a informação a gente não consegue levar para todo mundo e muitas pessoas, às vezes, não dá ou não teve a oportunidade de nos conhecer um pouco mais. Porque eu sei que ninguém é perfeito, mas eu tenho procurado cada vez mais andar na linha, né? Eu tenho os meus princípios morais, meus princípios religiosos e tenho procurado, né, a deixar um legado, não só para os meus filhos, para minha família, mas para todas as pessoas, e eu sei da importância nossa aqui nesse plano. Então, por isso eu venho sempre com uma mensagem de esperança, e na certeza que não só Manhuaçu e que a nossa região pode muito mais. Então é isso aí, eu estou aí aberto a todos os questionamentos e falo isso com muita humildade. Sim. Enfim, eu nunca me curvei a nenhum tipo de resposta e procuro e peço a Deus para sempre estar nos dando discernimento para tentar responder e, quando não souber, também ter humildade para estar pedindo desculpa, tá buscando a melhor resposta. Eu achei interessante, uma coisa que para mim é importante em um político é que ele tenha um bastidor fora da política. Por exemplo, um empresário,
até mesmo a advocacia. A gente recebeu outro candidato que também é advogado. Então eu acho isso importante. Por quê? Porque o cara ele vai ter uma experiência em outra coisa e não vai usar da política como um plano de carreira, né? Para mim isso é muito importante, né? Isso quer dizer que ele tá empenhado, né, no cargo político, não? Porque para você abrir mão de uma vida, né? Como é que eu falo? De uma vida privada e se expor... se você for ver, não é vantajoso, né? Não, de forma alguma. Você tem que ter, né, um objetivo, uma proposta maior. Porque eu tenho que ajoelhar todos os dias e agradecer a Deus até onde eu cheguei, principalmente na minha profissão. Eu tenho 18 anos de advocacia. Nossa, e Deus me ajudou muito, né? Eu já conquistei, né, algumas coisas, né? E coisas materiais. Isso já me dá uma segurança, já me dá um conforto. Mas eu acho melhor, eu entendo que nessa passagem a gente precisa deixar uma identidade. Verdade. Né? Eu acho que o tempo que nos é confiado aqui, tudo que é propiciado, é que a gente também possa retribuir de alguma forma. Né? Infelizmente a gente está desacreditado com a velha política, com todos os acontecimentos que vêm, né, ocorrendo, não só a nível nacional, estadual, municipal, mas nós temos que acreditar. Eu acredito muito, né, nas pessoas e no potencial. Eu falo por Manhuaçu e região, que nós somos uma potência. Com certeza. Se você buscar números, Manhuaçu é invejável em termos de arrecadação própria, que independe de recursos estaduais, recursos, né, do governo federal. É óbvio que grandes empreendimentos, nós precisamos, né, de grandes investimentos, que quase sempre vem do governo federal com o apoio do governo estadual. Caramba, eu não sabia dessa informação. Você falou que não compactua, concorda com algumas políticas? Você podia dizer mais? Com certeza. E nossa proposta é justamente essa, né? A gente vê muita demagogia por parte de alguns candidatos, principalmente quanto aos recursos de campanha. É um tabu a ser quebrado. Verdade. E essa questão precisa de muita responsabilidade e a gente precisa compreender ela. Do fundo eleitoral. De fundo eleitoral, de outros recursos, de financiamento próprio, de financiamento de pessoas. E eu tenho uma opinião que não é soberana, mas eu amadureci para chegar até ela. Eu gostaria que as pessoas também refletissem, né? Eu não sou totalmente favorável ao fundo eleitoral, mas entendo que ele é necessário, guardando as devidas proporções, principalmente guardando a proporcionalidade e a igualdade entre os candidatos. Legal. Correto? A segunda questão, tem muita gente que fala que não teve acesso ao fundo. Aí a pergunta que dá para responder, por que você não teve acesso? Interessante. Né? Você não articulou, você não foi reconhecido, por que você foi menosprezado? E, na verdade, a gente não precisa de muito recurso para fazer campanha, não. E eu gosto de citar o exemplo há 2 anos. Eu fui candidato a prefeito neste município. E, com muita humildade, coloquei meu nome à disposição para lutar contra tudo e contra todos. A minha campanha ficou para a história. Foi a mais barata que já teve em Manhuaçu. Barata no sentido financeiro. Sim. Apoiadores voluntários, alguns recebendo, mas recebendo muito pouco. O que eu gastei para candidato a prefeito, disputando com, vamos dizer assim, potências políticas, grandes grupos, não representou nem 2% que eles receberam e gastaram. Entendi. Eu fiz uma campanha para prefeito com uma votação muito expressiva, que foram quase 4.500 votos, com um valor irrisório de R$30 mil. Uma campanha eleitoral municipal de Manhuaçu que vem sendo viciada ao longo dos anos, isso não agrega pessoas se tratando de recurso financeiro. Então, assim, eu candidatei sem o apoio de nenhum vereador eleito, eu candidatei com as pessoas, com os amigos, né, com os clientes, com as pessoas que acreditaram numa nova proposta. Né, e recebemos esse valor de R$30 mil de um fundo. Enquanto eu recebi 30, a candidata recebeu 600, a outra não sei quanto. Que isso. Então, assim, e vereadores, né, dos mais diversos, fizeram campanhas gastando 3 vezes o que eu gastei.
Vereador. Que é uma disputa, né, proporcional, menor que uma disputa para o executivo. Sim. E não só isso, né? O financiamento privado, que é financiamento de pessoas, eu acho ele muito perverso. Porque se alguém doa R$1.000 para minha campanha, ou R$10.000, ou R$20.000, ou R$50.000, eu acredito, né, no óbvio, isso não é de graça. Ah, sim. A pessoa vai querer algo em troca, né? Quase sempre. Quase sempre. E você também dá margem aos mais abastardos que financiem aqueles que são de preferência. E o recurso do fundo, ele é um recurso público, é um dinheiro nosso. Se ele for bem aplicado, ele vai dar igualdade de condições. Vocês, por exemplo, que são mais jovens do que eu, como que vocês disputam, às vezes, uma eleição se vocês não têm um recurso básico que seja para fazer um material mais adequado, para gravar um vídeo, né, mais profissional, né, para ter um carro com combustível para você ir até os distritos, até a zona rural? Você vai sair em desvantagem daquele que sai comprando tudo. Tem até o velho ditado, né, para colocar adesivo tem que pagar quantos litros de gasolina, isso, aquilo, e a minha política não é essa. Eu não quero essa política para minha vida. Eu tenho, né, a minha vida, né, graças a Deus. Eu independo de política para viver. Muito bom. Eu Independente do resultado, meu escritório está me aguardando na segunda-feira. De qualquer jeito, então, né? assim, é muito importante as pessoas questionar a política em todo sentido, no mais amplo. Ah, mas por que essa pessoa está apoiando um candidato a deputado lá de Belo Horizonte que nunca veio aqui? Por que essa pessoa está realmente correndo atrás para esse? Por que essa pessoa que nunca foi adepta desse candidato agora está junto? Então, assim, tem muitas perguntas que, uma vez respondida, ela abre mais o leque para o eleitor decidir. E eu acredito cada vez mais no voto consciente. Isso é bom. E como é que você gosta de fazer a sua campanha? Tem gente que gosta de sair distribuindo panfleto, colocar anúncio. Complementando, né? Como é feita uma campanha, né? Porque apesar de ser jovem, estando nesse meio da mídia, a gente tem várias ferramentas de tráfego pago e tudo mais. Mas além disso, o que é feito? O que foi feito até hoje? Onde esse dinheiro da campanha é gasto? Olha, e o candidato, né, ele tem que ter muita responsabilidade em gastar esse recurso. Primeiro que é um dinheiro público. Ele pode gastar o bel prazer dele. Se ele quiser contratar por 1.000 ou por 10.000 ou por um valor maior, é possível, desde que haja uma coerência. Você não vai gastar com combustível uma quantidade que dá para você rodar o Brasil. Com certeza. Mas é proporcional você gastar com combustível que dê para você fazer uma campanha. Dentro do estado de Minas Gerais, nós estamos tratando de uma campanha para deputado estadual, onde alguns candidatos querem buscar voto lá no Jequitinhonha. Eu sou contra essa política porque eu acho que cada vez mais a questão dos deputados precisa regionalizar. Até porque para ter uma representatividade efetiva. A pessoa conhecer os problemas. Eu acho que Manhuaçu, pelo fato de não ter um deputado daqui, perde muito. Então esse gasto, voltando na pergunta, né, esse gasto ele pode ser desde o impulsionamento, confecções de material, né, contratação de pessoas, refeições para as pessoas que trabalham, combustível, nós já citamos aí. Não existe, né? Tem coisas que não podem, mas não existe um engessamento, não. Ah, então tem limitações, tem coisas que você não pode fazer. Tem limitações. Por exemplo, se você tem lá 100.000 com combustível, você pode gastar até um percentual de 10% a 20%. Com alimentação da mesma forma. Entendi. Então, assim, a legislação eleitoral ela é muito complexa, inclusive. E tem que estar sempre atento, porque se você infringir, você pode ser penalizado, né, com a perda do mandato, com a cassação, né, e até com multas pesadas. Então, assim, e você tem que inovar. Esse convite mesmo aqui, para mim, eu considero ele uma grande estratégia. Uma grande estratégia. E, às vezes, um custo zero. Sim, com certeza. Ou, às vezes, um custo muito baixo para aqueles que
que tem condições, né, de ter, às vezes, um estúdio, de ter toda uma estrutura, né, um trabalho profissional igual vocês têm. Então, assim, para mim isso é fantástico. Assim, eu fico, né, muito feliz de vocês estarem fazendo um trabalho de utilidade pública, levando informação ao eleitor e, ao mesmo tempo, dando essa possibilidade do candidato vir aqui ser conhecido, expor as ideias, né? Sim. Porque ninguém traz estrela na testa, às vezes querem pintar uma imagem sua que não é a real. Isso é muito comum e as pessoas, muitas delas, têm muita maldade no coração. Eu peço a Deus para me despir desse comportamento, eu não estou aqui para falar de nenhum adversário, tenho compromisso com a minha caminhada e eu devo, principalmente, né, ao nosso Criador aí, todas os meus atos. Você é católico? Sou Você católico. falou que foi para a universidade. Sou católico. Você comentou uma coisa interessante que é sobre, só para completar a minha opinião, sobre o fundo, eu concordo com você. E o meu problema com o fundo é de ser desproporcional, né? O que não dá a possibilidade para uns e dá muito para outros, isso é uma realidade. Mas isso também acontece no meio privado. Se uma empresa for financiar você, por exemplo, eu vou te ajudar com 1 milhão. O outro cara não vai ter 1 milhão para fazer. Então, tem que ter, eu acho que é interessante. Eu acho que da empresa, né, que hoje as pessoas jurídicas estão até impedidas de doar, só pessoas físicas. Mas quando uma pessoa faz um investimento, e quanto maior esse investimento, isso tem que ter um retorno. Sim. O fundo eleitoral, você não tem que dar retorno para ninguém. Não a tem princípio. feedback, é verdade. A princípio. Pode ser que tenha algumas amarrações que eu não pactuo e nunca fiz parte. Minha trajetória, quem conhece, assim, eu falo isso, né? Tem algumas pessoas que até não interpretam dessa forma. Eu, Vinícius de Rezende, tenho meus recursos, mas eu não coloco mais nem um centavo em campanha eleitoral. Porque se a pessoa também investe ali do bolso muito dinheiro, quem garante que ela não está pensando em retirar isso lá na frente? Com certeza. Eu penso numa proposta principalmente para as pessoas que necessitam. Eu tenho amigos, clientes de todos os tamanhos financeiros, de potencial econômico. Essas pessoas precisam muito menos de nós do que uma pessoa que não tem condição de ter uma consulta. Verdade. Então, assim, pode parecer, né, que não é verdade, mas quem me conhece um pouco da minha história sabe que eu venho caminhando nessa luta social com várias pessoas há muitos anos. Você até comentou a questão do podcast. O que eu acho interessante o podcast? Principalmente assim, a gente tem o princípio de não receber dinheiro para conversar com as pessoas. Por quê? Porque a gente vai ficar preso, né? Tipo assim, nossa, não posso perguntar. Vai ficar devendo alguma coisa também, né? Mesmo que não não é fique, o mesmo da política. E mas não é fácil não, tá? E o interessante, a gente recebeu uma proposta outro dia não. para trazer 30 pessoas aqui. 30. Eu ia ficar milionário se Ia ser uma quantia absurda, né? Mas é aquele negócio, meus princípios são maiores do que isso. Mas, e outra coisa também, o massa do podcast é que aqui você não tá num debate. Né? Você não está debatendo com uma pessoa que discorda de você. E você tem o jeito livre de falar. E uma coisa que eu queria entrar, como você citou a candidatura da prefeitura, a gente já trouxe a prefeita atual aqui, a Imaculada. E quando a gente foi trazer ela, eu comecei a entrar na área da política mais esse ano e das últimas eleições para cá. Eu assisti ao debate, assisti tudo, 3 horas de debate. E eu vi que você teve um papel assim muito de destaque nesse debate, né? Confrontando, né? A Cici não foi nesse debate, não, né? Ela não compareceu. Não compareceu. E né, eu vi, eu achei interessante. Eu falei assim, pô, gente, é uma cidade como Manhuaçu ter pessoas assim, discordando, porque se você for ver, é muito mais fácil você se unir e juntar, né? E eu achei massa, achei interessante essa discussão, esse posicionamento. Eu tenho dito, né? E as pessoas precisam conhecer as outras mais. E nos últimos 2 anos, eu talvez tenha sido o cidadão comum que mais usou a tribuna livre da Câmara Municipal. E eu fui para aquela tribuna por inúmeras vezes questionar o sistema, questionar a postura, principalmente daqueles 17 vereadores que deveriam, de fato, cada vez mais assumir o papel deles, que é fiscalizar e que é legislar. E assim, fui muito combativo, com respeito,
e chamando a população cada vez mais para participar. Porque assim, é muito triste você ver uma Câmara Municipal, que é a de Manhuaçu, com um orçamento que chega a quase 10 milhões anual. E assim, às vezes divulga, devolveu 3 milhões. Isso é obrigação legal. Difícil é você justificar como que você gasta numa Câmara Municipal de Manhuaçu mais de 6 milhões de reais. Isso é difícil. Sabendo que a nossa saúde falta leito, falta medicamento, falta médico. Então, assim, tem hora que tem que cortar na própria carne. E eu fui para lá, diversos assuntos em apoio aos professores no Fundeb, questionando, enfim, N situações de forma pontual, como eu já disse, de forma responsável. Isso tem que ter desprendimento, tem que ter coragem. E por final, né, ficou muito triste, né, porque a atual gestão, né, da Câmara Municipal tem inclusive dificultado e inibido pessoas comuns dos mais diversos bairros de estar presente na Câmara para fazer os questionamentos, para fazer também os elogios, para fazer as sugestões. Entendi. Porque a nossa participação não é só de criticar, é de buscar mecanismos para a solução dos problemas. Então, assim, como você assistiu o debate, né? Sim, assisti. Há 2 anos, e naquela ocasião eu parabenizei muito o canal de comunicação que promoveu aquele debate. Tribuna, não foi? Foi o Tribuna. O Clairton esteve aqui, inclusive. Foi de muita pertinência, né? E é uma pena, agora nós estamos prestes a uma eleição, outros canais como os seus não estão fomentando isso. Verdade. Mas espera aí, eu quero ouvir esse deputado que já está aí há 20 anos com mandato. Se hoje a nossa saúde, se o nosso hospital não tem leito, é culpa do deputado também. Se a nossa BR está cheia de buraco, é culpa do deputado também. Verdade. Se o nosso rio tem enchentes constantes e nada tem sido feito, é culpa do deputado também. Então tem hora que está na hora de trocar. Está na hora de mudar o time para que a gente possa ter dias melhores. E não me falta coragem, né? E se você pesquisar na minha vida, foram N situações que eu tento confrontar o executivo, o legislativo, até o judiciário, dentro da lei, para busca de soluções para as pessoas. Sim. Né? Para as pessoas de forma independente, de forma coerente, e Deus no controle, né? Iluminando, capacitando para que a gente consiga fazer, né? Pelo menos o melhor, porque as intenções são as melhores. Mas a gente depende também de vários fatores e eu agradeço primeiro a Deus de ter me dado sabedoria, tranquilidade para conduzir aquele debate. Tem uns 4, desculpa, cara, tem uns 4 mil cachorros nessa rua hoje, não tem? Nossa, não tem não, lógica. mas os animais são muito bem-vindos. Só na minha casa tem 3. Bacana. Não, mas tá de boa. Desculpa, mas eu tô ouvindo aqui, eu falei assim, nossa, gente, que doideira. A participação deles também. A participação deles. Isso aí. Acho massa sobre o confronto, a discordância, né? Claro. Que não é com a pessoa, e sim com a ideia, sim, e para melhorar também. Com certeza. Quando eu assisti ao debate, né, foi um... Tem pouco tempo que a gente viu, foi antes mesmo da prefeita vir aqui pra eu saber, né, que eu ia ver como que eram as ideias, eu não tinha visto. Eu achei massa demais essa oportunidade, né? Eu gostei, eu creio que em 2024 deve ter outro debate assim. E aquele debate foi um divisor de águas. Eu acredito que foi uma eleição atípica, dentro da pandemia, uma eleição massa curta. Demais. Curta. Vocês, por exemplo, não assistiram o debate à época. Não, eu assisti Talvez, hoje. Se tivesse assistido, poderia interferir um pouco na formação da opinião. Eu acho que as pessoas precisam buscar informações a fundo. Quem é quem, o que fez, o que tem condição de fazer. Porque o voto consciente, isso aí. E questionar. Saber por que eu tô votando aqui, cara. Eu tenho chamado as pessoas para vir nas nossas redes sociais, para deixar suas críticas, para deixar suas sugestões. E a nossa proposta é literalmente diferente. Que inclusive é ter um gabinete local. Nossa. Um gabinete local, para que as pessoas possam ir lá, questionar, levar sugestão. Né? Nossa, é interessante, hein? Isso é possível. Não é... É coisas viáveis que a gente está propondo, das mais triviais, das mais simples. Se nós temos um terminal rodoviário daquele formato hoje, talvez seja porque um deputado não teve, né, a vontade
de ir junto ao governo do estado, falar, nós precisamos de um recurso para reformar, para mudar, para transformar aquele terminal rodoviário, para dar dignidade aos passageiros, para dar dignidade às pessoas. E eu vejo que não tem um vereador que possa sustentar, cobrar de forma independente do poder público soluções para muitas coisas. Entendo. E aqui eu posso citar diversas. Do nosso lado aqui, o nosso lixão, que há muito... É da PAC, né? Não é? Do lado da PAC, que há muitos anos já deveria ser, né, um aterro sanitário, um aterro controlado. Ali trabalham pessoas de forma então, sem qualquer dignidade. Então, assim, às vezes a gente grita sozinho, fala sozinho, mas graças a Deus, cada vez mais a gente está tendo apoiadores, porque juntos nós podemos fazer muito mais. Bacana. E eu tenho consciência disso. As pessoas que me conhecem, né, sabem da nossa forma de agir e são inúmeras situações que a gente pode pontuar aí. Eu vou deixar vocês à vontade para me perguntar. E eu, assim, vocês sabem muito bem, a gente está aqui, né, quem está nos assistindo, nós não conversamos sobre nenhum tipo de assunto. Não tem pauta, não tem nada. Não tem pauta, nada combinado. Tudo literalmente livre e vocês estão de parabéns, que é isso que eu gosto. Obrigado. É isso que eu gosto, porque isso amadurece a gente, isso traz a gente cada vez mais para a realidade. Eu quero te perguntar, eu fiquei feliz em saber que você é cristão. Sim. E eu quero te perguntar quanto às pautas cristãs, cara. Infelizmente, a gente tem vivido em momentos em que eles estão querendo engolir os cristãos. Essa é a verdade, né? Olha, desculpa, continua. Não, tranquilo. Militâncias e coisas que querem deslegitimizar a Bíblia, né? Com simplesmente o cancelamento, né? Que é cancelar os cristãos. Eu quero saber sua posição como cristão, sabe? O que um cristão pode esperar de você, sendo eleito? Eu me orgulho muito do Partido Social Cristão, do qual eu faço parte há 10 anos e estou como presidente dele aqui no município já há alguns anos. Fui membro da executiva nacional do Partido Social Cristão em Brasília durante 2 mandatos. Né? Eu tenho orgulho até então, não é um partido perfeito, né? Tem lá uma das maiores bancadas evangélicas eleitas no país, tá dentro do Partido Social Cristão. Né? Temos vários católicos também. Legal. E o nosso partido, né, ele defende a família e defende a vida desde a sua concepção. Perfeito. Então esses princípios que norteiam o nosso partido, eu venho com eles já desde quando eu me alinhei a essa corrente. Bacana. Né? Então, assim, eu acredito muito, né, na força da mensagem divina e a fé das pessoas para que ocorra a transformação. Bacana. Né? Então, assim, a minha fé, eu sei que ela é inabalável. Perfeito. Né? Não sou perfeito, sou um pecador, mas como eu disse aqui no início, estou cada vez mais procurando caminhar de forma reta, de forma mais digna possível e com a certeza que eu tenho condição de fazer muito pelos meus semelhantes. Então, assim, essa questão abordada sua é extremamente importante e preocupante, porque o que a gente vê constantemente é um vilipêndio, né, os ensinamentos divinos. Verdade. Isso precisa ser combatido e se não for feito nada, aonde vamos chegar? As famílias desestruturadas cada vez mais, né? E eu tenho um trabalho, né, que eu tenho orgulho, né, de falar sobre ele. É um trabalho que começou com a minha profissão. Nós conseguimos uma decisão recente aqui extremamente importante e já teve uma repercussão a nível nacional, que foi uma internação compulsória por uma usuária que vivia em situação de vulnerabilidade aqui no centro da nossa cidade. Nossa. E foi uma batalha de meses e meses. Foi quando isso? Isso foi recente. Então acho que eu sei quem que é. Foi recente. E eu falo isso com muito orgulho, né? E eu tenho tido contato constante com a pessoa. Legal. E a recuperação dela é visível. E eu tenho 2 grandes parceiros nessa caminhada que eu considero a minha base política, que eu não estou sozinho. Legal. Eu tenho um deputado federal que me apoia, que
que se tornou um grande aliado, que é o Hercílio Coelho Diniz. Por que Coelho Diniz é o supermercado? Ele é dono do supermercado. Patrocínio não é essa. Ele é dono do supermercado Hercílio Coelho e não Diniz. por isso. Ele é um grande empresário de Sim, sucesso. sim. E eu Tem valorizo 22 isso, unidades igual a essas duas que nós temos aqui. O cara mesmo? que tem 22 unidades, ele é um bom gestor, né? Olha, A gente pode falar isso. Eu Com certeza. quero um parêntese aqui para ressaltar Hercílio Coelho Diniz. Legal. Que muitas pessoas não conhecem Hercílio Coelho Diniz. Ele é candidato a federal. Ele é federal. deputado federal. Ah, quer ser reeleito. Que é reeleito e merece ser reeleito. Bacana. Hercílio Coelho Diniz, ele está entre os 2 deputados federais que não usam 1 centavo sequer da cota parlamentar. Ó. Nenhum, ele não precisa. É. Ele tem aeronaves, ele tem... Então é um cara coerente, tem responsabilidade com o dinheiro público. Eu acho isso massa. Bacana. Caraca. E ele está entre os 3 melhores deputados federais que o estado de Minas tem. Caramba. Então, assim, ele trouxe para Manhuaçu, isso aqui eu falo e provo, que tem muitas falácias por aí, ele trouxe quase 6 milhões para o nosso município. Nossa, é muita coisa. Só para a saúde, nesses últimos anos, foram 4,5 milhões. Mandou recurso para a PAI, mandou viatura para o 11º Batalhão. E nunca teve realçado o nome dele aqui na cidade. Hercílio Coelho Diniz chega a ser mais simples que nós. Particularmente, eu tô ouvindo falar nele agora. Né? E ele não é de também já divulgar o que ele Eu faz. já tinha reparado nele também. E paralelo a ele, Agora. não sei se vocês conhecem, se vocês já têm alguma opinião formada, que é o Cleitinho. Sabe quem Cleitinho, já falou do Cleitinho com a gente? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo já falou do Cleitinho Azevedo. Grave esse nome. Eu tenho a honra dele fazer parte do PSC. O PSC ter lançado esse candidato ao Senado da República. Senador. É a primeira vez? Ele é deputado estadual. Isso é. Ele é o 4º mais votado. Ele, há pouco tempo, ele era verdureiro e tocava nos bares de Divinópolis. E ele, com atuação implacável como vereador eleito, né, foi a deputado e agora vem ao Senado, e a grande esperança de uma transformação no Senado da República. Para quem não conhece o Senado da República, é um dos maiores poderes que o país tem. Né? Lá se tem muitas regalias, lá se tem muito recurso, mas é muito mesmo, gente. Ninguém tem noção do poder de um senador. E o Cleitinho lidera aí as pesquisas com a campanha, literalmente, Davi contra Golias, é contra o fundo, não usa Nada recurso quase nenhum. E assim, as pessoas estão abraçando muito a campanha dele. Isso é legal. Então, assim, eles tiveram aqui em Manhuaçu semana passada, os 2. Olha. Nós podia fizemos ter- uma carreata. não sabia. Os 2 estiveram aqui para me ajudar, para me apoiar na nossa rede social, já tem esse material. Né? E o nosso compromisso vai muito além. Eu demandei junto a eles diversas situações que Manhuaçu precisa. Uma delas é muito mais recurso para a saúde, porque o nosso hospital não suporta mais. Verdade. E eu cito Muriaé, que Muriaé é uma economia muito inferior à nossa, e lá tem 6 hospitais. Nossa. 3 públicos e 3 privados. Nós só temos um que está próximo do colapso. Nós não podemos precisar de um leito e não ter a qualquer momento. E nós não estamos mais em pandemia. Por quê? Nós atendemos toda a região, nós somos cidade polo, nós não temos como fugir disso. Então, assim, com essa base, senador, deputado federal, e se for da vontade do povo e de Deus um deputado estadual, Manhuaçu pode ter uma nova história nos próximos 4 anos. Isso é verdade. E eu falo do hospital, né? Eu falo de soluções para essa BR, eu falo de soluções concretas para conter as águas do rio Manhuaçu, porque já existe projeto estrutural muito bem elaborado pela Universidade Federal de Viçosa, que custou quase 100 mil reais aos cofres públicos municipais, que nunca saiu do papel. Mas ninguém levantou essa bandeira. É possível fazer contenções para diminuir esses impactos das enchentes dentro da cidade. Interessante. Né? Daí eu posso citar também terminal rodoviário, um parque municipal para que a juventude e as pessoas das melhores idades possam, né, caminhar e etc. E etc. A rodoviária, além de ser um lugar assim, bem difícil de frequentar, é perigosíssimo. Nossa, eu lembro que o meu maior medo quando eu era criança é passar em Já frente que a E você uma mora rodoviária. será que ninguém vai mudar essa história? Precisa, né? Se você pegar, né, na minha rede social, eu já venho batendo nessa tecla da rodoviária há 10 anos, no mínimo que eu me recordo. E isso é uma coisa tão pequena para o nosso município, tão pequena, né?
Você fala assim, falta muita coisa, mas tem muito recurso para outras coisas. Né? Estão fazendo uma obra aqui, uma estrada aqui, e estão esquecendo da saúde. O buraco da rua você pode deixar para tampar amanhã. A saúde você não pode deixar para amanhã. Amanhã já é tarde. Quanto a BR, né? Vamos colocar ali Realeza, Manhuaçu, Reduto ali. Não é possível a municipalização desse trecho, não? Talvez essa pergunta sua venha até o encontro de algumas manifestações que já ocorreram e que tiveram a nossa participação. No ano passado, eu consegui uma reunião com o diretor-geral do DENIT. Não foi com o superintendente regional, não foi com o estadual, foi com o diretor-geral do DENIT. Legal. Eu tenho um outro deputado federal, que é o Euclides Petersen, que é meu amigo pessoal, que é o presidente do meu partido, que nessa conjunção nós entendemos que melhor para Manhuaçu e região, nesse momento, era o Hercílio, então nós construímos essa união juntos. Tem muita gente que não compreende e fala pelos cotovelos sem saber como que funciona essa dinâmica. Eu tenho muita clareza, eu não tenho dificuldade de falar de nenhum assunto. Legal. As informações são públicas, né? Claro. Às vezes é despeito, porque acha que a gente acaba aparecendo mais, mas eu lido com isso com muita naturalidade e peço a Deus para tirar a vaidade do meu caminho. Eu sou realizado, já tenho uma esposa maravilhosa, né? E filhos também. Então essa questão da municipalização eu já venho tratando dela há muito tempo. Você acha interessante então? Eu acho interessante parte dela, porque ela já é municipal. Falta coragem. O governo anterior, municipal, ensaiou em fazer essa municipalização, só que não teve coragem. Recentemente eles paralisaram a BR ali, eu participei da manifestação e fiz inclusive uma manifestação incisiva, onde a chefe do executivo estava presente. Enfim, de certa forma tentou me intimidar, indo para a próxima, aí que eu falei o que eu gostaria e o que precisava. Falta coragem. Interessante. E falta, principalmente, essa base política que nós não temos. Manhuaçu está órfão, literalmente, de um deputado federal que tem acesso ao nosso presidente e um deputado estadual que se diz representante que quer abraçar o mundo, que quer abraçar 150 municípios. Nós precisamos de um para Manhuaçu e cidades vizinhas e nós temos condições disso. Então, assim, a municipalização ali, ela é tão simples de acontecer e não precisa fazer tempestade, que o diretor-geral do DENIT falou com todas as letras, inclusive nós convidamos, né, que a pauta era nossa, eu convidei os 2 vereadores eleitos pelo partido e mais alguns empresários com problemas nas margens da BR. Interessante. E o diretor-geral falou, olha, só depende da prefeita, não depende nem de autorização dos vereadores. Basta ela querer municipalizar, ela assina uma carta de intenção, o DENIT devolve. Só que nós não queremos também essa BR na condição que está, que não tem condição de rodagem. E o DENIT tem sim mecanismo de entregar ela toda recapeada, com uma ciclovia decente, com uma iluminação apropriada. Mas isso é possível desde que tenha engajamento. Tá interessante. Qual dia que algum deputado desses que estão aí veio abraçar essa causa? É muito simples colocar lá no outdoor que mandou tantos milhões, que isso e aquilo. De falácias a gente está cheio. É verdade. E eu tenho sido combativo de forma constante. Eu fiz um requerimento recente à prefeita que ela informasse com base no direito de informação, com base na transparência, quais os recursos recebidos, quais os deputados que mandaram recurso, para onde isso foi empregado, e sequer tive uma resposta à altura. Depois de reiterar, me passaram uma resposta vaga que poderia consultar em tal lugar, mas não tem as respostas. Aí eu vou ao judiciário buscar essas informações. E não chega só. Até 2 dias atrás que eu consultei o sistema, eu fiz uma solicitação ao executivo municipal para que ele me apresentasse os motivos e as planilhas de ter ocorrido um reajuste na passagem de transporte urbano, dobrou a passagem 1 ano. Só que isso não seria função minha, eu não recebo para isso. Nós temos 17 vereadores que, de forma autônoma, poderia fazer um requerimento, questionar o executivo, mas a gente não vê isso há muito aqui em Manhuaçu. Então isso muito me entristece, tenho respeito a vários parlamentares, mas falta esse despreendimento e essa coragem e deixar de ser submisso, de deixar de ser covarde, igual muitos sustentam,
diante de inúmeras situações. Então, assim, a gente vem questionando, às vezes pode até ser mal interpretado por um, mas o nosso país precisa transformar a partir de questionamentos. Legal. Aí que eu vejo que a juventude ela tem um potencial, ela tem assim uma força que outras gerações não têm. Né? E eu não sou jovem mais, mas me considero, Aqui você é jovem. me considero um jovem. Um minuto jovem. Um minuto, né? Mas é isso aí. Isso aí. Eu Vamos quero lá. perguntar pro Marquinhos. A gente começou a falar de política há pouco tempo. Ele é o mais jovem de nós. Ele fez 18 semana passada. Primeira votação agora. Primeira vez que você vai eleição. votar, né, cara? Isso. Pensa direitinho. Mudou muita coisa desde quando a gente começou a falar de política aqui, conhecer os candidatos, falar de candidatos a presidente. Porque, querendo ou não, você tem um convívio na escola ali que é bem específico, né? Tipo assim, a galera já acredita em alguma coisa. Como que tá sendo você? Conhecer os candidatos? Você não tá ficando confuso, não? Mano, você que me conhece sabe que mudou. Minha visão sobre tudo mudou e tá sendo bem confuso. Mas, tipo assim, eu acho que tá debatendo, estudando e conversando mais sobre isso tá me dando uma visão mais segura e confiável, Mais né? sensata, né? Isso. Interessante. Porque uma coisa que eu acho massa, incrível, por exemplo, vamos citar nomes aqui. Vou votar no Bolsonaro. Uhum. Aí pra deputado, pra governador, vou votar no Calil. Não faz o menor sentido, eu acho, né? Tipo assim, você vai colocar um pra brigar com o outro lá. Não tô defendendo nenhum nem outro, mas eu acho que a gente tem que votar em candidatos alinhados. Do mesmo partido e com as não mesmas do mesmo ideias. partido, mas, por exemplo, você tem o seu deputado federal, que você faz... Que não é do meu partido. Então, mas é alinhado com as suas ideias. Sim. Eu as acho que minhas nós ideias. devemos votar em pessoas que concordam ali, né? Pelo menos isso, né? Eu acho que não faz o menor sentido. E a Igual galera... esse papo do Bolsonaro e Calil, o próprio Calil na propaganda dele fala, eu estou fechado com o Lula. Faz sentido você votar em uma coisa... É a mesma coisa, ou você vota no Lula e vota no Zema. Não sei. O Zema também eu não sei como que ele é nessa questão. Se você só soubesse por que você falou isso. É porque tem um cidadão aí que eu não vou votar no Calil porque foi presidente da Atlético. Eu falei assim, pelo amor de Deus. Democracia é isso, né? E assim, a gente tem que respeitar as ideias, mas eu acho que o diálogo, eu sou defensor do diálogo. O debate, ele é muito bem-vindo. Ele traz esclarecimento. Você traz cada vez mais firmeza nas suas convicções. Eu acho que é muito bonito também uma pessoa mudar de posição, mudar de ideia. Ver que tá errado e mudar. Ver que tá errado. Isso é um grande exemplo de humildade. Não é nem que tá errado, é que não concorda mais. E assim, a partir do momento que você tem informações, eu acredito que você está cada vez mais capacitado para tomar uma decisão. Verdade. Do primeiro programa seus ao de hoje, com certeza vocês evoluíram muito. Mudou muita coisa, né? E eu sei que ninguém é perfeito. Esse é o qual? 80? Esse é o 80, eu acho. Que Nossa, bacana. olha isso, cara. Ela é semanal, né? 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. E Chique. outra coisa. Quero voltar aqui depois de eleição. Isso, lógico. Claro. Para falar do meu trabalho profissional, de Bacana. outros assuntos. Olha, e a gente é curioso, tá? Portanto que veio o Anísio, né? Ele veio aqui pra falar de eleição, a gente puxou o assunto de advocacia com ele, cara. Sim, com certeza. É, muito importante. Outra coisa que o Marquinhos também é importante nisso é educação. Educação de base, né? Eu gostaria de saber o que você pensa para a educação. Quero também a sua opinião sobre a educação, você que está formando agora no ensino médio. Como você vê a educação em Minas Gerais, cara? A educação de base. Olha, pode citar nacionalmente. recentemente eu levantei uma questão e os servidores, os professores, não só do município, mas da região, viram como que foi nossa atuação de forma implacável junto à Câmara e junto ao Executivo Municipal para que houvesse a valorização conforme determina a lei. Aí eu falo do Fundeb. É uma vergonha para o nosso município não ter uma valorização decente com os nossos professores. Os nossos professores é a nossa base, né? Eles ensinam também, né, a nossa formação pessoal, eles ajudam no nosso caráter. Marcam a vida da gente. Marcam nossas vidas, né? E a lei foi criada para que ele seja valorizado. E quando eu falo do Fundeb, né, existe um recurso que é destinado aos municípios para custear despesas, essas despesas que estão dentro da lei.
E 70% desse valor ele é destinado ao pagamento de professores, certo? Sim. E durante a pandemia, no ano de 2020 ou 20... Isso, 2020 e 2021. Isso. As escolas ficaram fechadas durante um bom período. Muito menos contratações de professores, que aqui em Mauá Sul tem um grande problema. Tem muita contratação sem concurso público, que eu já questionei isso também. E tem escola Isso não proibida gera, de contratar. isso não gera uma disputa de forma Justa. justa, de forma imparcial. Verdade. Né? Porque o concurso público pode ser questionado, mas ele dá uma segurança aos candidatos. E dá uma segurança ao servidor, porque ele tem uma estabilidade, ele não fica à mercê de certas pressões. Isso é muito importante. Mas esse recurso, na nossa visão e na visão dos professores, sobrou muito aqui em Manhuaçu. E a lei fala que a sobra dele deve haver o rateio, como mais uma forma de valorização dos professores. Então, se não gastou, se sobrou, deveria ser feito o rateio. Fui para a Câmara Municipal, questionei, pedi ajuda aos vereadores, à presidência, né, da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores, oficiamos a Prefeitura através do deputado, presidente do meu partido, solicitando que houvesse esse rateio, enfim, nada. Não satisfeito, já fui ao Ministério Público buscando soluções, está em grau de recurso. Nós acreditamos, né, que há sobra sim. Se não há sobra, que pelo menos o município seja transparente. Mostre, que a lei assim determina, o que foi gasto e como foi gasto. Legal. Verdade. A transparência na administração pública ela é fundamental. Legal. Isso está a quilômetro de distância da nossa realidade. Bacana. Agora, nesse assunto, sempre foi questionado o salário dos professores. Mas eu não vejo questionamento na forma de ensino, na formação do aluno. Na qualidade que você Na fala? qualidade do ensino, na forma com que ele é confrontado com as matérias, algumas matérias até que o cara nunca na vida dele vai precisar usar. Não desmerecer nenhuma matéria, pelo amor de Deus, tudo é importante. Mas, por exemplo, eu acho 100% importante ter uma educação financeira na escola, educação política na escola, e não tem. Dos direitos fundamentais. Não tem. Então, eu gostaria de ver uma mudança nisso, sabe? Na educação. É muito importante o salário, né? Que os professores... Valorização, né, financeira. E que bom a que isso já capacitação, a capacitação. Que bom que isso já está rolando, né? Essa busca. Sim. Mas, cara, o que você acha sobre isso? Sobre o jeito que nossos alunos são formados? Eu acho que realmente, né, eu entrei na faculdade em 99, e naquela época, lá no Rio de Janeiro, né, a gente via muito em algumas instituições, e por parte também de alguns alunos, né, um fingia que estudava e o outro fingia que ensinava. E assim, o que forma às vezes o profissional, né, a instituição ajuda muito. Sim, com certeza. Mas o que forma um profissional é mais ele. Com certeza. Né? E hoje os cursos são autodidáticos, né? Tem a internet, tem muitos recursos, etc, etc. Mas quando a gente volta para a educação básica, né, ela está mais ali, né, com aquele modelo de ensino que talvez não atende mais hoje a nossa realidade. A única coisa que mudou foi a reguarda que eles tiraram. E assim, eu sou eternamente grato por ter tido a oportunidade de estudar no Colégio Tiradentes. Do meu pré até a minha 7ª série, ali eu cursei. Sensacional. Ué, E assim, teve uma base, né? Tive uma base que me ajuda até hoje. Eu vejo ela com bons olhos. E se me perguntar, meus filhos hoje estudam em escolas privadas, colégios particulares. Mas se eu tivesse a oportunidade de colocar lá, talvez eu não pensaria 2 vezes. É porque lá se não for de família militar tem só ser- dificuldade de ingresso, tem até alguns métodos, sorteios, enfim. Existe essa possibilidade, mas ela é muito difícil. Mas eu também fui muito feliz com a base que recebi na Maria de Luca. Legal. Né? E eu acredito em uma gestão a nível municipal, né, que nós temos muitas escolas municipais, que se um prefeito comprometido com a educação, né, buscar não só a valorização financeira que você abordou muito, mas através de políticas públicas adequadas para uma formação mais apropriada, é possível se fazer muito. Né? Aí a gente poderia falar de mudança aí, né,
não só do calendário, que tem questões que são enrijecidas pela lei, né? Mas de capacitação, né? De professores, de monitores, né? Tem muitas coisas que são questionáveis. Até, por exemplo, a diretoria das escolas. São cargos políticos. É mesmo? A grande maioria é o indicado. Você é meu amigo, prefeito, eu quero que você seja o diretor, eu te coloco lá. Caramba. Isso é uma forma justa. Por que não ouvir a sociedade, ouvir os alunos? Quem é melhor para estar dirigindo aquela escola, naquele distrito, naquele bairro e etc. E quando a gente está numa eleição dessa para deputado, a função do legislador é justamente essa: buscar leis que adequem à nossa realidade. Por isso que é importante buscar pessoas cada vez mais capacitadas, pessoas, né, vamos dizer assim, comprometidas, né, e que possam realmente fazer a diferença. Por isso que eu bato na tecla, sou a favor da renovação. Eu acho que ninguém tem que ficar perpetuando a política. Política não é uma profissão, é um momento passageiro que você pode contribuir com a nação, com o Estado, com o município. E eu acredito muito nisso, mas mudar esse sistema não é fácil. Não é fácil. Precisa sim. Gostaria muito, né, de ver cada vez mais esse Minuto Jovem ajudando essa juventude a fazer a grande transformação. E a transformação tem que começar dentro de casa. Verdade. Manhuaçu, por ser uma cidade rica que é, polo que é, podia dar exemplo de educação para cidades vizinhas. Com certeza. Né? Precisa de quase 10 milhões para a Câmara Municipal durante um ano de orçamento? Por que a gente não pode aplicar parte desse recurso na educação, na saúde? Isso precisa ser questionado. Agora precisa ter coragem e desprendimento de enfrentar o sistema, de arcar com as consequências. Eu, graças a Deus, né, tenho além da minha liberdade de expressão, né, graças a Deus tem me dado, né, condições de não depender de política nenhuma, não. Já tive a oportunidade de ser assessor jurídico de Câmara, de assessor jurídico de Prefeitura, de ser secretário municipal, mas a minha consciência e a minha liberdade sempre falou mais alto. Legal. A partir do momento que não dá mais para mim, muito obrigado, valeu, tchau. E obrigado. até a próxima. Uma coisa que você falou de política na direção da escola, quando vai ter o cargo no Polivalente, rolou eleição na última e esse ano deve rolar também. Por coincidência, a gente até recebeu o diretor do Polivalente. Quando a gente fala em escolas estaduais, aí a regra já é um pouco diferente. Ah, sim. Você fala mais na questão municipal? E municipal rola muito disso mesmo. Eu nunca vi uma eleição numa escola municipal aqui. E se o prefeito quisesse, porque às vezes é uma oportunidade de prestigiar um companheiro político. Verdade. Eu acho que tem que prestigiar a sociedade. As pessoas que precisam ser valorizadas. Vem cá, escola. Quem que tem um perfil? Quem que seria o melhor gestor? Dialogar com a comunidade. O que a gente vê aqui em Manhuaçu é cada vez mais um distanciamento do gestor das pessoas. Precisa ir para cima. Precisa ter contato com o cidadão comum, com o comerciante, com o empresário, com os empreendedores. Gente, Manhuaçu é uma potência, mas uma potência de uma grandeza que destoa da grande maioria dos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Bacana. Manhuaçu, ela está no principal eixo, né? Vitória, Belo Horizonte, como sendo uma das cidades mais importantes. Nós temos o entrocamento da 116 com a 262 dentro do nosso município. Nós temos os principais comércios varejistas, nós temos as principais empresas de café do mundo, nós temos aeroporto, nós temos um potencial turístico gigantesco. Verdade. Eu não vejo fomento nenhum nisso, apoio ao esporte. Tá faltando isso muito. Olha, eu cobro isso. Isso tudo é possível. Eu tenho um compromisso com o Cleitinho, né? Igual nós brincamos aqui, eu sou adepto ao ciclismo, principalmente ao mountain bike, né? E tenho já 3 anos pedalado com uma certa frequência junto aos grupos aqui de Manhuaçu. E dentro da nossa plataforma, o Cleitinho também é ciclista, né? E eu vou lutar muito para que Minas Gerais tenha legislações dando mais incentivo ao esporte. Isso o parlamentar tem que preocupar também.
Para um competidor hoje disputar fora daqui é uma dificuldade. E a gente está tendo destaques aqui, né? Grandes Muitos. destaques. Nós temos campeão brasileiro de ciclismo aqui. Nós temos de taekwondo. É um menininho de 14 anos? Não. Mas tem um também. Esse é o filho do Anderson. Esse aí já é mais o BMX. BMX cobraram ele aqui no podcast. É mesmo? Ele é gente boníssima. Filho do Anderson Bike. Taekwondo é o Tyrone, né? É o Tyrone. E no jiu-jitsu tem um moleque aqui. E o de Igor Manhuaçu. Nascimento. O Igor e o irmão dele, Diego, no mountain bike, eles são destaque nacional. Caramba. Inclusive o Ironman agora, um dos maiores percursos assim, de dificuldade que tem em Mariana todo ano. Ele, na geral, ficou em terceiro lugar. Nossa. Na geral. Ele é, no ele é geral. bruto, um cara esforçado, um cara que luta com todas as dificuldades e anda muito. Se uma pessoa dessa tivesse mais apoio, mais incentivo, com certeza o resultado para Manhuaçu, em termos de projeção de grandes esportistas, seria inúmero. A gente Verdade. tem também o Rafa de Jesus, que ele é um atleta, atleta. corredor, né? Aham. E ele, cara, toda corrida que ele Atletismo. vai, é atletismo, eu acho que chama, né? Toda corrida que ele vai, ele ganha. Aí assim, e eu te pergunto, você vai saber melhor do que eu, né? Eu não vejo nenhum fomento, nenhum incentivo maior. Não. Inclusive, a gente. Isso está diretamente relacionado, né? Você tirar uma pessoa das drogas, É, Verdade. dar uma opção, né, de vida. inclusive, nós patrocinamos ele e Olha a só. Rende Mais também. A gente agora Projeto tá. Rende Mais, um time de handball aqui da cidade que eu vejo muito potencial, muito futuro neles e que falta apoio. É, A gente cara. vê que falta apoio. E Às assim, vezes é um apoio moral mesmo, né? do cara. aí você pega, né, que às vezes gastou 600 mil com uma iluminação de Natal. Importante, festejar, mas Se ficar bonito é importante. com certeza, sou literalmente favorável. Mas 600 Mas mil? com moderação. Aqui fica uma crítica construtiva, né? Envolver mais a sociedade. Tivemos aí o 7 de setembro, desfile cívico muito bacana. Inclusive desfilei lá de mountain bike É mesmo. com a equipe Vagalume, que eu Minha faço irmãzinha parte. desfilou também. Muito Sério? legal. Gostei da participação da sociedade. Esse patriotismo está cada vez mais aflorado agora, recente. A gente está tendo mais orgulho De de ser brasileiro. defender a nossa nação, de ser brasileiro, né? Porque muitos acontecimentos vão envergonhando, mas eu estou muito feliz com essa postura da nação. Isso é legal. Massa. Vinícius. Uma coisa Manda aí. também é que a sua área de esporte tem muito potencial. Assim, não tem um time de futebol. Tem um time de futebol, né? Tem o Só do que Amigos do ele Marquinhos Ele é agora. privado, é o Boston City. Ah, é. Tem time de handball, Rende Mais. É privado também. Tá jogando, vai jogar o Mineiro. Eles conseguiram, Eles vão vão jogar o Mineiro. Mesmo. E não é Vários por causa- campeonatos de bairro aí, de destaque, de times. Isso é legal. Eu acho que tem que ter muito mais fomento. Isso eu tenho certeza, eu questionei isso na eleição municipal. E como deputado, a gente não tem essa autonomia na gestão municipal. Mas nós temos base para trazer inúmeros recursos para fomentar o esporte. Né? Seja com pistas apropriadas para as mais diversas modalidades. Manhuaçu hoje não tem mais aquele estádio disponível para que os bairros possam usar. É. Manhuaçu hoje não tem sequer um espaço de eventos decentes para receber os artistas dos mais diversos. Verdade. Hoje a gente depende de favores, de locações de terceiros. Então, assim, tem que ter coragem. Manhuaçu é uma potência. E se tiver um parlamentar, como nós estamos propondo, é óbvio, isso aí independente da capacidade do ser humano, que se ele tiver oportunidade, ele vai trazer para próximo dele os benefícios. Verdade. Se Manhuaçu acordar, que ainda tem tempo, Manhuaçu tem tudo para ter mais de um deputado estadual aqui da cidade. Tem Da eleitor pra cidade, isso. né? Da cidade. Tem eleitor para isso. É isso que eu ia te perguntar. Sabe o que eu fico puto? Que tem cara que vive fazendo campanha aqui em Manhuaçu, mas você só vê ele no ano da eleição. É o que mais tem. É verdade. É o que mais No ano da eleição, você vê o cara fazendo campanha aqui. Pô, esse cara é daqui não, ele é de BH. É. Por isso que ele só aparece no ano da eleição. E o que é preciso, cara, por exemplo, com quantos votos, mais ou menos, um deputado estadual é eleito? Olha, essa Eu matemática... vou chutar uns 10 mil. Não, Menos. precisa mais. Nossa muita senhora. coisa. Precisa mais. A legislação ela muda de forma constante, né? E hoje é necessário que você tenha no mínimo 20% do coeficiente eleitoral Legal. para ser eleito. O que é o coeficiente eleitoral?
é um número que se chega, né, dividindo, né, quantidade de votos válidos com o número de cadeiras. Minas Gerais tem 76 deputados estaduais. Nossa, muita coisa. Muita gente, né? Aí eu gosto de traçar um paralelo. Na última eleição, tivemos 4 deputados que foram eleitos com menos de 21.500 votos. Temos deputados eleitos com 17 mil votos. Isso pode repetir? Vai depender do coeficiente. Entendi. Mas eu acredito que você passa a ter chance quando você trabalha aí numa casa de 20 mil votos, no mínimo, para que você tenha chance de ter uma cadeira. Isso depende muito, cada partido, né, faz 1, 2, 3, 4, 5 ou até mais legendas, que é a quantidade de votos válidos que todos os candidatos do partido obteve. Entendi. E assim, é um pouco confuso, às vezes até para a gente explicar. Vamos supor que o coeficiente seja 150 mil votos. Legal. Um partido que conseguiu 500 mil votos no total, 3 vagas são garantidas. Legal. Quem são os 3 mais votados? Ah, bacana. Então não é escolha, não. Vou trazer. Aí vamos supor que o partido todo, nós todos aqui somos candidatos. Só que a nossa somatória não atingiu nenhuma legenda. Você saiu aí com 100 mil votos, eu com 10 e com 10. Ou seja, 120. Não deu 150. Você com 100 mil votos não vai. Caramba. E num outro partido, um fez 300 mil votos, e o outro fez 100 mil votos, e o outro fez 20 mil votos. Os 3 vão estar lá. Os 3 vão estar lá. Um de 20 mil votos foi e você de 100 não foi. Que isso, cara. Então essa base, e o nosso Partido Social Cristão, até nisso ele foi feliz. Nós temos o Noraldino Júnior, que é um amigo pessoal meu, que é o da causa animal. É o 5º deputado estadual mais votado na última eleição. Ele é ex-vereador em Juiz de Fora, tem um trabalho muito grande na causa animal no estado de Minas Gerais. Matheus vai procurar saber que ele Eu gosto dessa causa. Então, Noraldino Júnior. Meu sonho é ter uma ONG. Grava esse nome. Você já expressou isso. Grava esse nome. Noraldino Júnior. E, além dele, o partido, né, tem outros candidatos de projeção de muitos votos. Legal. Isso, partidariamente, isso é importante para nós, que, assim, com humildade, a gente quer chegar lá, mas a gente não tem essa soberba de achar que tem muito voto. Tem pé no chão. Eleição é eleição. Eu vejo que se Manhuaçu abraçar a nossa caminhada, só Manhuaçu elege um deputado. Elege. Só Manhuaçu, porque na última eleição nós tivemos votos válidos, 40 e poucos mil votos. Nossa. Então, assim, se Manhuaçu quiser, no dia 3 de outubro, Manhuaçu tem um deputado. E com certeza, seja qual for esse deputado que fosse daqui, Manhuaçu vai estar muito bem representado. Hoje, você sabe dizer, eu tenho em mente 3 deputados que dão para representar Manhuaçu. É só esses 3 mesmo? Você e mais 2? Não, temos, né, o Pedro Paulo, federal, né, tem Eleonora federal. Tem o Alenilton, vereador também estadual, tem o Kleber, que era da Matinha, agora é Benfica, estadual, tem eu. Deixa eu ver se eu não estou sendo injusto. Tem um amigo meu que entrou também, o Quem? Edilson Fortes também, mas ele Daqui? mas ele não é conhecido, assim, ele tá tentando Bacana, agora, ele tá tentando. bacana. Não conheço. Às vezes, do Podemos. Podemos, muito legal. Podemos? Então, assim, e aqui, só que Manhuaçu é uma informação importante e, assim, interessante de ser analisado. Nós temos 3 vereadores que concorrem a cargos, né? Um federal e 2 estadual. E lembrando que esses candidatos, né, foram eleitos para representar o povo como vereador. Aí abandona o barco no meio do caminho e se coloca como candidato a deputado. No caso de vereadores, por exemplo, Não a precisa. vaga dele vai ficar Se aberta? ele for eleito, Sim. outro assume. Ah, legal. E assim, ele continua recebendo Como vereador. como vereador, fazendo campanha para deputado. Né? E mais, Entendi. ganhando ou perdendo, a vaga dele continua ali até o final do mandato. Então, assim, é muito confortável. Com Sou certeza. vereador, quero ser candidato a deputado. Eu não. Para mim caminhar, eu tenho que abster do meu trabalho e dedicar a minha caminhada. E lá, enfim, você está abstendo de um trabalho que você está sendo remunerado
para representar o povo de Manhuaçu, para fiscalizar, para fazer leis. E como faz nessa caminhada? Difícil. Com certeza. Né? Mas eu acho que essa diversidade de opções, isso também tem seu ponto positivo, que o eleitor pode, né, de forma consciente, escolher de todos os nomes. É óbvio que a gente gostaria que a escolha fosse no nosso nome, não que somos perfeitos, mas que nós entendemos que nós temos condições de fazer a diferença. Ainda mais com essa base política, que eu faço questão de ressaltar, e eu tenho orgulho dela, e eu tenho certeza da grandeza que ela é para uma representatividade efetiva, para trazer recursos das mais alta monta para o nosso município. Verdade. Agora, a última pergunta que eu tenho. Vinícius de Rezende foi eleito. O que a gente pode esperar de você no dia seguinte, cara? Chegou lá, o que a gente pode esperar de você, né? Os seus eleitores e tudo mais. Olha, eu, além da gratidão, né? Que isso aí, os eleitores podem saber que uma coisa que eu sou é grato. De uma gratidão. E com certeza vou trabalhar dioturnamente, vou dedicar como não se viu na nossa história, porque eu quero ficar para a história. Deixar um legado. Deixar um legado, como eu já disse, inclusive para incentivar essa juventude que é possível fazer a diferença. Legal. Né? Que é possível fazer a diferença. E eu sou conhecedor, falo isso com humildade, não sou dono da verdade, sou conhecedor dos graves problemas do nosso município e parte da região. Isso eu falo dentro de Manhuaçu, dos nossos distritos e da zona rural, porque eu também sou produtor rural. Então, assim, eu sei que tem muita coisa a ser feita. E eu, com essa sintonia, junto ao governo do estado, que é a função do deputado estadual, né, é fiscalizar, legislar e ter essa conexão com o governo do estado. E eu tendo essa possibilidade, se Cleitinho foi eleito, se Hercílio novamente foi eleito, nós não vamos nos restringir numa atuação a nível só estadual. Nós vamos constantemente buscar recursos junto ao governo federal para que tenhamos uma saúde de qualidade, uma saúde mais humana. Porque, gente, eu quero alertar, a nossa população corre um sério risco, e não sou eu que estou falando, não. Você pesquisa aí nas redes sociais. Só nos últimos meses, a direção do hospital veio a público dizendo que não tem leito. Que isso. E assim, uma coisa muito triste, eu não concordo com isso, eu nunca fiz isso. Eu acho que isso é uma coisa draconiana. Muitos políticos usam da dificuldade das pessoas, da tristeza das pessoas para angariar votos. Você precisando da saúde, você depende de favor de vereador, de deputado, para ter um exame, para ter uma consulta, para ter uma internação. Isso não é justo. Eu combato qualquer tipo de regalia. Não vou pactuar jamais, seja com os mais próximos ou com os mais distantes. Legal. Então isso aí isso é um compromisso moral. Quero ser cobrado. E eu sei que nós somos reféns das nossas palavras. Com certeza. Então, assim, eu incomodo muito, porque não é que eu falo o que eu quero. Eu falo o que eu penso com responsabilidade. E eu quero uma coisa diferente. Senão eu não estaria nem aqui, nem colocado meu nome. Eu estaria no conforto da minha casa, com minha família. Eu sei que meus meninos estão doidos para me ver já, e eu também. Mas assim, eu estou nesse propósito, a gente tem que sacrificar um pouco, porque só assim que se torna um pouco mais possível, porque eleição é eleição. Da mesma forma que pode vir com 1.000, pode vir com 10.000, pode vir com 30.000 e etc. Legal. E é isso que o programa seus também, né, o podcast, leva essa mensagem aí para todos os, não só munícipes, né, vamos falar nível estadual, para que as pessoas, né, possam, não é comprar a nossa ideia, acreditar que é um voto de esperança mesmo para que possamos fazer a diferença. Então, assim, respondendo de forma objetiva, é a certeza que a nossa dedicação vai ser a mais ampla, de forma comprometida, principalmente com o nosso município, com a nossa região, com o esporte e com uma questão que eu acho que eu não falei, mas eu gostaria de falar ainda, não sei se eu vou ter mais oportunidade. Claro. Isso eu já trabalhei junto com o Cleitinho e junto com o Hercílio. Eu quero
ter base para trazer para a nossa região, além de Mais Saúde, um centro especializado para tratamento de dependentes químicos. Legal. Não só da nossa região, mas a nível estadual. Porque eu sei o tanto que um dependente, né, sofre, o tanto que a família sofre. E quando eu falo assim, principalmente aqueles que, enfim, se perderam, né, que precisam de ajuda, De uma nova chance. de uma nova oportunidade, né? E segundo a Organização Mundial não tem cura, mas eu acredito que a cura é divina, Claro. enfim, e que dá para Existem milagres, administrar, né? Enfim, viver de forma mais digna. Com E eu fico certeza. muito triste quando eu vejo uma pessoa, principalmente em estado de vulnerabilidade, né? É muito triste. A pessoa sofre muito, a família sofre demais e todas as pessoas que se importam com o semelhante sofrem. Porque é muito difícil você ver a pessoa ali todo dia sendo abusada, enfim, passando as necessidades mais básicas. E você vê que o poder público, peraí, gente, não faz nada. Verdade. Vamos mobilizar. O coração não pode ficar tão duro assim, não. Né? Então, É verdade. isso aí. Bom, vamos falar da merenda. Você pega para nós? Deixa eu abrir aqui. Nós temos que alimentar os nossos convidados. Olha, aqui tem essa Convidado. benesse, que é isso. Convidado aqui no Minuto Jovem é sempre bem recebida. Vamos falar dos patrocinadores antes? Claro. Bom, antes da gente ir pro nosso final aqui, Tinalto Tintas patrocina a gente, tá? Então, você quer qualquer coisa na área de pinturas? Tinalto Tinalto Tintas Oficial. Vai tirar a carteira CFC _Shekinah, Autoescola Shekinah, para você tirar essa carteira com a maior tranquilidade do mundo. E tá com dificuldade na aula de legislação? Autoescolaonline.net, link tá na descrição. Só entrar em contato com eles. Tá tudo aqui na descrição. Galera, e hoje quem mandou o nosso lanche aqui foi o... Armazém 21, gente. Ó, e todo convidado aqui no Minuto Jovem, ele é bem recebido. Ele é bem Vinícius, recebido. seu lanche aqui. Ó, mostra pra nós, Obrigado. Marquinhos. Mostra pra nós Isso. como é que tá esse... Depois de uma caminhada diária aí, Marquinhos, mostra pra nós como que repôs tá esse. energias. Ó, tenho certeza, você que está assistindo aí, se tá com fome, ó, já liga lá no armazém e pede um lanche como esse aqui, ó. Oh, nossa, lindo, lindo, lindo. Armazém 21. Bonito mesmo. Quartou, terçou aí. A gente tá gravando na terça, mas o Stories tá indo na terça também, não vai na quarta. Então, cara, pede Armazém 21, que é saboroso e é garantido, cara. Não tem erro. E a produção aqui, a equipe também, tá todo mundo aqui com lanche, tá? Esse é Armazém 21. Parabéns aí, né? Peçam muito, O sigam armazém muito por também. tá, assim, viabilizando isso aí. Parabéns a vocês aí Valeu. por tudo. Bom, Vinícius. Uma outra coisa que eu achei interessante Ah, foi isso aqui, é porque rapaz. esse é do cheddar cremoso, né? Potinho de cheddar. Cheddar é bom, tá? Muito, né? Cheddar nas minhas veias. Vinícius, cara, um prazerzaço de ter aqui, uma honra, tá? Muito obrigado. E, cara, peça seu voto pra galera, se apresenta aí o seu número, né? E fica à vontade para essa câmera aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né? Me sinto honrado e feliz por estar tendo esse bate-papo, né? Muito amistoso com essa, principalmente a juventude, né? Que são os principais seguidores aí do podcast. É uma oportunidade ímpar para mim, né? E eu venho aqui de forma humilde pedir um voto de confiança, né? Um voto de esperança para que Manhuaçu tenha um deputado estadual, né? Com condições reais de fazer a diferença para o nosso município. E eu falo isso com muita humildade, não só pela caminhada, pelos nossos atos, já na nossa trajetória profissional, que são 18 anos de escritório no mesmo endereço, que são algumas eleições disputadas e de forma honrosa, onde a gente procura não deixar rastro, e o que a gente vê na velha política são amarrações de vários tipos, e nós não pactuamos com ela. É por isso que eu acredito, né, nesse voto de renovação, na juventude que tem esse poder mais do que outras gerações de fazer a grande transformação. Nós precisamos ter uma geração mais presente em todos os segmentos e na política, né? Então eu humildemente, Vinícius de Rezende, deputado, candidato a deputado estadual, o meu número é 2333. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado também pelo lanche. E assim, sensacional. Saio daqui lisonjeado pelas abordagens, né, de forma muito natural. Espero também poder ter respondido
né, à altura algumas perguntas. E peço, né, a todos que estão me assistindo e toda a equipe, a produção, né, que vocês sozinhos também, vocês não conseguem realizar esse grande trabalho, que nos conheçam um pouco mais, que nos dê essa oportunidade, que acreditem na nossa ideia, que façam os questionamentos, que assim entender, para que possamos evoluir, para que possamos construir, né, de forma mais justa, mais digna a nossa sociedade. É agradecimento na data de hoje, já nessa reta final aí de caminhada. E gostaria de voltar aqui quantas vezes for convidado, eleito Sempre ou será não. bem-vindo. Né? Eleito, eu acredito que eu vou ter muito mais informações para a nossa sociedade. Mas como pessoa, vou estar sempre no meu endereço, na minha casa, na sociedade para ajudar. Muito obrigado. E 2333. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Rumo aos Siga a 4 gente mil. no Instagram. Siga no Rumo aos 4 mil Instagram. inscritos no Se torne um YouTube. membro aqui do canal também. Manda um superchat. Pedi tarde o superchat, não podia ter pedido antes. Ó, tá aqui as redes sociais do Vinícius para vocês conhecerem a fundo. O número também de urna, né? Para vocês 23 garantirem aí. 3. Isso, 2363. Cara, é isso aí. Obrigado. Até o próximo episódio. Valeu, rapaziada.